Neto crava que o Flamengo não vai ganhar nada com Tite, treinador covarde. Rubro-negro segue em vivo em 3 frentes, mas apresentador da Band aposta que o técnico vai fracassar pelo Mengão. Derrota em Corinthians x Flamengo rende críticas. Enfrentando o Corinthians, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Flamengo perdeu de 2-1 na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada da competição, e a postura da equipe deixou os torcedores irritados. O entendimento da torcida é que o time deve apresentar um futebol muito melhor e Tite deve ser cobrado nos bastidores pelos dirigentes, como noticiou a página Bolave Flamengo. Apesar de estar vivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, o time flamenguista não convence dentro de campo e o apresentador craque Neto aposta que o CRF não vai ganhar nada até o fim com o atual técnico. Críticas pesadas após derrota. Enquanto Tite estiver no Flamengo, vocês não vão ganhar títulos. Não vão ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Ele é um treinador extremamente covarde em relação ao time que tem, cravou o ex-jogador. Craque Neto fez uma análise sobre a derrota do Mengão de ontem e voltou a criticar Tite. Um time que tem Pedro, ele tirou Pedro. Um time rápido e forte, tem o Gerson, e qualidade técnica de sobra. Mas tem a incompetência na parte física e na forma de jogar. É impressionante, completou no programa Os Donos da Bola. Tite está no CRF desde outubro do ano passado e venceu o Campeonato Carioca em 2024. Mesmo com críticas da torcida, ele deve seguir no cargo até o fim do ano e notícias do Flamengo dão conta de que Landim descarta demissão. Próximo jogo do Fla pelo Brasileirão. Com a pausa no calendário por causa da data FIFA, o Clube da Gávea só volta a campo no Brasileirão no dia 15 de setembro, domingo às 16 horas de Brasília, contra o Vasco no Maracanã, e Alex Sandro pode fazer sua estreia. Mas antes, o time flamenguista vai enfrentar o Bahia no dia 12, no Maracanã, contra o Bahia, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, vitória do rubro-negro por 1-0. Flamengo fecha a contratação de David Washington e anúncio oficial depende apenas de registro no BID. O clube tem até esta segunda-feira 2, último dia da janela de transferências, para fechar toda a documentação. Notícias do Flamengo. O Flamengo foi atrás de uma nova opção e abriu negociações pela contratação do jovem atacante David Washington, de 19 anos, do Chelsea da Inglaterra. A chegada do jogador tem aval do técnico Tite. O clube tem até esta segunda-feira 2, último dia da janela de transferências, para fechar toda a documentação. A proposta do rubro-negro é de vínculo por empréstimo. Tudo já está acertado, segundo André Hernan. O único fator que falta para o anúncio oficial seria o registro do atacante no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. David Washington foi revelado pelo Santos e negociado em agosto de 2023 após rápido brilho. Mengão acerta com David Washington. No clube inglês, pouco foi aproveitado e soma apenas 3 partidas pelo time principal. O Flamengo considera uma negociação complicada devido ao prazo para fechar, mas tem corrido para dar certo. David Washington está a caminho do Brasil devido ao recesso em meio à data FIFA. O Chelsea pagou 15 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais na cotação da época, para assinar com o atacante até junho de 2030. David Washington ficou fora da lista de relacionados para a pré-temporada dos Blues e chegou a ter conversas avançadas para se transferir ao Strasbourg, da França, mas a negociação não andou. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, surpreendeu neste domingo, ao revelar que o clube negocia com o atacante ainda nesta janela de transferências e agora a torcida está de olho nele. Nesta manhã, o atacante do Chelsea, ING, David Washington, publicou no Instagram uma foto dentro de um avião e com a bandeira do Brasil. Apesar dos rumores, a sua chegada é para descanso. Reforço do Flamengo, Gonzalo Plata é registrado no BID da CBF e pode estrear. Jogador do rubro-negro foi um dos reforços que a diretoria investiu na última janela de transferências. Regularizado e pronto. No Bolave Flamengo, o torcedor ficou ciente de todos os reforços que a diretoria trouxe na última janela de transferências. Gonzalo Plata, atacante de 23 anos, chega ao rubro-negro com um contrato válido até agosto de 2029. O Flamengo investiu cerca de 4,25 milhões de dólares, 24 milhões de reais, junto ao Al Sadd, para contar com o atacante equatoriano. A princípio, esse valor é sobre o percentual superior a 30% dos direitos do jogador. Gonzalo Plata está registrado no BID da CBF e pode fazer a estreia pelo rubro-negro do Tite. Em Corinthians x Flamengo, o jogador não estava regularizado, por essa razão não esteve à disposição. Quando estreia?
De acordo com o GE, a nova contratação deve realizar um grau treinamento, com o restante do elenco flamenguista na quinta-feira 5, dia que marca a reapresentação dos jogadores após a derrota para o Corinthians. Com a camisa do Al Sadd, Gonzalo Plata atuou em 31 partidas, com 11 gols marcados e 8 assistências realizadas. Na Europa, o jogador equatoriano passou pelo Sporting e também Real Valladolid. No último jogo do Flamengo, Carlos Alcaraz realizou a estreia com a camisa do clube carioca. O jogador argentino entrou no 2 graus tempo e atuou os 45 minutos finais. No final do confronto, foi expulso devido à confusão com Yuri Alberto. Notícias do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo possui um período sem partidas oficiais, afinal, neste início de setembro, há uma data FIFA. O próximo jogo do Flamengo acontece apenas na quinta-feira, 12. Flamengo deve R$285 mil da negociação de Arrascaeta. Rubro-negro ainda deve R$285 mil ao clube formador do uruguaio. Dívida com o Defensor. O Flamengo conquistou uma das maiores sequências de títulos relevantes nos últimos anos. A equipe liderada pela gestão de Rodolfo Landim só não conseguiu conquistar o Mundial de Clubes da FIFA que disputou em 2 oportunidades. Arrascaeta é um dos responsáveis pelo sucesso de 6 anos de competitividade do Clube da Gávea, que mesmo sem títulos relevantes em 2023 teve o maior faturamento da história, passando de R$1,3 bilhões. Mesmo com tantos números expressivos, segundo o levantamento do Lance, o Flamengo ainda deve parte dos direitos de Arrascaeta ao Defensor. A dívida foi divulgada no segundo trimestre de 2024, mostrando que o rubro-negro deve quitar R$285 mil ao clube uruguaio para acabar com a pendência da compra definitiva que aconteceu em 2019 e foi avaliada em €15 milhões. Arrascaeta, o investimento que deu certo. Maior compra da história do futebol brasileiro em 2019, Arrascaeta retribuiu todo o investimento logo no primeiro ano, se sagrando campeão brasileiro e da Libertadores da América. O uruguaio participou do principal momento do Flamengo desde a geração de 81, com títulos relevantes como Bicampeonato Brasileiro, Bicampeonato da Libertadores da América e uma Copa do Brasil. Agora o Flamengo busca aumentar os títulos de expressão com Arrascaeta, já que está na disputa da Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o Bahia pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que o rubro-negro venceu o primeiro jogo em Salvador por 1-0. Rodolfo Landim decreta futuro de Tite no Flamengo após derrota contra o Corinthians. Futebol do Mengão não convence os torcedores e em reunião nesta segunda-feira 2, futuro do profissional foi confirmado. Por Matheus Vieira Ramos. 2 de setembro de 2024, 16:09 HSBRT. Derrota e críticas da torcida. No domingo, Corinthians x Flamengo duelaram na Neoquímica Arena pelo Brasileirão e o Mengão perdeu de 2-1. Com a derrota, o rubro-negro fica mais longe do líder Botafogo e o desempenho não agradou. Rodolfo Landim toma decisão importante nos bastidores do Fla. Copyright Mago Images, Foto Arena. Rodolfo Landim toma decisão importante nos bastidores do Fla. Varela é convocado, mas ainda será avaliado pelo departamento médico. Flamengo notifica Inter e Corinthians por dívida milionária. O meia Carlos Alcaraz estreou com a camisa do mais querido, mas acabou expulso no segundo tempo e o zagueiro Fabrício Bruno disparou contra a arbitragem de Ramon Abati, como noticiou a página Bolave Flamengo. Mas a torcida do clube carioca não vê a arbitragem como culpada pela derrota e fez muitas críticas ao time na rede social. Muitos flamenguistas estão pedindo a demissão de Tite após a derrota de ontem. Tite saiu do Flamengo? Porém, o treinador não deve sair do Mengão. O portal RTI Sport informou que o presidente Rodolfo Landim e o vice Marcos Braz não cogitam a troca no comando técnico. O planejamento é seguir com ele até o fim do ano. Mesmo em caso de novos tropeços na temporada, a diretoria rubro-negro não pensa em trocar de treinador. O profissional tem vínculo até o fim do ano e deve seguir no clube até o fim da gestão de Landim. Flamengo deve manter Tite até dezembro? 0 pessoas já votaram. O portal RTI Sport também informou que Tite não pensa em pedir demissão e acredita que a equipe vai conseguir reagir nas próximas rodadas do Brasileirão. Apesar de críticas da torcida, uma saída do treinador não passa de boatos. Cobrança interna deve acontecer. Mesmo com a manutenção do técnico, o presidente Landim vai conversar com a comissão técnica e Tite vai ser cobrado. Existe o entendimento que o time do CRF pode jogar um futebol melhor.
Desfalques contra o Corinthians, Gabigol e Arrascaeta voltam ao Flamengo diante do Bahia. Veja também. Desfalques contra o Corinthians, Gabigol e Arrascaeta voltam ao Flamengo diante do Bahia. Agora, o clube da Gávea ganha um tempo para recuperar jogadores lesionados e tentar consertar os erros. O calendário para em função da data FIFA e o time flamenguista só volta a campo no dia 12 de setembro.